Deus te abençoe, a paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. Nós estamos caminhando cada dia mais rumo ao conhecimento da nossa fé. Dá um like aí no nosso canal, um joinha aí, inscreva, divulgue, comente, compartilhe, ok? Vamos crescer, vamos divulgar aquilo que é bom, porque aquilo que é bom dura para sempre, amém? Nós vivemos há poucos dias atrás o Pentecostes. E você sabe muito bem que depois do Pentecostes houve uma ação missionária tremenda, impactante na igreja, né? Os discípulos saem em missão e começam a evangelizar, destemidos. Eles não têm medo de nada. Alguns são presos, outros apanham. O tempo vai passando e alguns vão ser assassinados por causa do evangelho. E eles querem ver a chapa esquentar, Deus agir e a organização da igreja, o evangelho sendo espalhado nas cidades, nas províncias. Graças a Deus a ação do Espírito Santo foi tremenda. E a partir do Pentecostes nascem então as primeiras comunidades cristãs. E esses dias eu estava meditando, porque já se passaram mais de 2000 anos de igreja, e falta hoje, nos nossos dias, as características que tinha na igreja primitiva, nas primeiras comunidades cristãs. As virtudes que tinham os nossos primeiros irmãos na fé, infelizmente, falta hoje essas mesmas virtudes nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nas nossas paróquias, né? Eu tinha um padre amigo meu que dizia: você quer conhecer o que é a igreja? Estuda os Atos dos Apóstolos. Por quê? Aqui está a igreja primitiva, a fonte de tudo, o original, o anúncio da verdade, a radicalidade evangélica, a autoridade espiritual, o envio apostólico, a ação do Espírito, os milagres, os prodígios, as lutas espirituais, a perseguição. Então, os Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 para frente, é uma escola maravilhosa de como funciona e funcionou o início da igreja e como deveria estar nos nossos dias. É claro que os tempos são outros, nós estamos em tempos de tecnologia, a igreja tenta acompanhar o crescimento da história para poder evangelizar com mais eficácia, mas o meu assunto aqui é característica, virtude dos primeiros cristãos e não doutrina ou outra coisa parecida. Então vamos acompanhar junto comigo aqui. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Está escrito na minha Bíblia assim: virtude dos primeiros cristãos. Olha como era a igreja primitiva, hein? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Aquilo que os primeiros cristãos foram ensinando uns para os outros, eles perseveravam nisso. É obediência, gente. Hoje a gente questiona tudo. Hoje a pessoa tem que provar para a gente que esse é o caminho, porque senão a gente não segue. E aqui não há questionamento, não há divergência, eles perseveravam cegamente. É isso que nós temos que fazer, então vamos fazer. É isso que a igreja de Cristo precisa, então é isso que nós vamos fazer. Não era intelecto, era vocação. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, perseveravam nas reuniões em comum. Tem formação dia de terça? Estamos lá perseverando. Tem grupo dia de quinta? Estamos lá perseverando. Tem reunião dia de sábado? Estamos lá perseverando. As características dos primeiros cristãos era perseverança na doutrina dos apóstolos e nas reuniões em comum. Os nossos tempos é diferente ou não é diferente? É tudo diferente. Você marca uma reunião que deveria ir 80 pessoas, vai 40. Você marca uma formação para 100 pessoas, vai 20. Só que as virtudes dos primeiros perseveravam
na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, tudo aquilo que era comunitário, quando a escala passava, quando o cronograma era liberado, eles estavam ali firmes nas reuniões em comum. Também na fração do pão. O que é a fração do pão? Já o início das primeiras Santa Missa, celebrada ainda nas casas, perseveravam na fração do pão no banquete. Às vezes nós servimos a Deus e não vamos à missa. Às vezes nós queremos pregar, cantar e libertar, interceder e coordenar, mas não perseveramos na fração do pão. E também nas orações. Então veja bem, as 4 primeiras virtudes da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina, então eram seguidores obedientes, fiéis da doutrina. Depois perseveravam nas reuniões em comum, tudo que era escalado para estar, para seguir, para fazer, eles estavam ali firmes. Depois perseveravam na fração do pão, ali nas reuniões das casas, nos primeiros altares e também nas orações. Tem novena, tem quarentena, tem escala de jejum, a escala de jejum. Veja que aquele povo vivia na obediência e na regra, num sistema organizado. Por causa disso, olha o versículo 43. De todos eles apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. Eles eram tão organizados, tão perseverantes, tão assíduos naquilo que eles tinham que fazer, que Deus respondia com milagres e prodígios. Cego enxergava, paralítico andava, mudo falava, demônios eram expulsos. Nos nossos dias poderíamos dizer, pessoas de câncer eram curadas, pessoas bipolares eram libertas, problemas psíquicos eram curados. Por quê? Porque era um sistema organizado de fé. Eu quero que você entenda que o mundo espiritual é organizado. Não existe crescimento espiritual sem disciplina. Disciplina na formação, disciplina na fração do pão, disciplina nas reuniões em comum, disciplina nas orações coletivas, disciplina no estudo da doutrina dos apóstolos. E nesse sistema disciplinado, ordenado, assistido pelo Espírito, Deus respondia a eles com um temor muito grande, uma fé carismática, um temor forte e com milagres e prodígios. Versículo 44. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Está escrito aqui que eles brigavam? Está escrito aqui que um está puxando o tapete do outro? Está escrito aqui que tinha fofoca? Está escrito aqui que um ficava com ciúme do cargo do outro? Não! Eles viviam unidos. O evangelho era maior do que os desejos pessoais. A missão e a salvação das almas estava acima do nosso ego e das nossas misérias. Eles tinham tudo em comum. O que é meu é seu. Estamos juntos. Vamos fazer o que tem que fazer. Versículo 45, aí é pesado, hein? Vendiam suas propriedades e seus bens e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Ninguém passava dificuldade financeira, porque o meu carro servia a todo mundo. O caminhão que você tem fazia carreto para todo mundo. A carona para um é a carona para todos. O meu salário esse mês vai ajudar você a pagar uma conta. No mês que vem você ajuda o outro a pagar uma conta. Tinham tudo em comum, não ficava disputando cargo, nem dinheiro, nem reclamando cada um para si. Ninguém ficava pensando em levar vantagem. Versículo 46. Unidos de coração, mais forte ainda, hein? Laços afetivos. Um só coração, uma só alma, sentiam igual. Quando o coração de um estava mal, o outro sentia. Corações entrelaçados. Frequentavam todos os dias o templo. Se lá em cima diz que eles eram unidos na fração do pão, e nas orações e nas reuniões, aqui diz que além de tudo isso, frequentava o templo todo dia. Não ia só quando estava escalado, não ia só quando ia pregar, não ia só para o coordenador ver, não ia só para mostrar bonito para o fundador. Eles iam todo dia, era paixão, era amor.
frequentado todos os dias no templo, partia o pão nas casas, de novo, e tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Rezavam para comer, faziam festa com a providência, tudo estava bom, não punha defeito em nada. Era um povo feliz, meu povo. 47. Louvavam a Deus, cantando, adorando, dando graças, palavras de otimismo acima de tudo. Louvavam a Deus e cativavam a simpatia de todos. Por que cativavam a simpatia de todos? Porque era bom demais caminhar com esse povo. O Senhor a cada dia ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Se às vezes as comunidades se esvaziam, se às vezes as paróquias se esvaziam, se às vezes os nossos grupos se esvaziam, se às vezes os nossos eventos se esvaziam, não é por falta de divulgação, é porque falta no meio de nós as virtudes dos primeiros cristãos. A Bíblia diz que o Senhor ajuntava mais. Por que enchia de gente? Porque eles cativavam a simpatia de todos. Eram unidos, dividiam tudo entre si, iam no templo, nas reuniões, rezavam, eram cheios de temor, não tinham medo de nada, caminhavam juntos. O Evangelho era o bem maior. O desejo do meu coração é que nós voltemos às primeiras comunidades cristãs. É o momento de nós retomarmos a essência da igreja primitiva. Foi essa igreja aqui que gerou mais mártires. Foi essa igreja aqui que gerou santos. Essa aqui é a igreja dos apóstolos. Essa aqui é a igreja dos líderes. Essa foi a igreja fundada. Essa igreja que é firme, é sólida. Infelizmente o tempo vai passando e nós vamos nos configurando ao sistema, vamos mudando o meio de evangelizar, vamos acompanhando a tecnologia e vamos perdendo a essência da igreja primitiva. Nesse ano do leigo, a partir de mim que sou leigo, eu assumo o meu batismo e confesso para toda a comunidade de Filhos de João Batista e para vocês que me acompanham e acompanham o carisma da nossa comunidade, que é tempo de nós estudarmos mais os Atos dos Apóstolos, é tempo da gente se consolidar, de voltar às origens, de retomar o primeiro amor, de voltar naquilo que é essencial e viver conforme o Evangelho nos pede. Isso vai salvar muita gente, isso vai fazer bem para a igreja e vai fazer bem para nós, porque é isso que Deus quer. Que Deus te abençoe e que os frutos do Espírito permaneçam na sua vida, em nome de Jesus. Nesse mês que a igreja celebra São Pedro e São Paulo, 2 colunas da igreja. Deus te abençoe.